Bom, galera, vamos lá. Vamos para a segunda parte da nossa aula. A gente passou pelos conceitos preliminares do que é a peça contestatória. Agora vamos passar à estruturação da peça propriamente dita, tá bom? Bom, vamos lá, pessoal. Primeira coisa, numa contestação podem ser levantados eventualmente dois tipos de argumentos. Os argumentos preliminares, as chamadas preliminares, e os argumentos de mérito. Vamos falar um pouquinho sobre cada um deles agora de um modo preliminar, depois a gente avança pontualmente sobre cada um desses aspectos. As preliminares, pessoal, como o nome diz, né, são preliminares, ou seja, vêm antes de alguma coisa. Antes da discussão do mérito propriamente dito, podem ser levantadas questões preliminares, argumentos preliminares. A doutrina costuma falar que esses argumentos preliminares, essas discussões preliminares, são questões processuais, não de mérito propriamente dito. E elas visam ou a extinção sem análise de mérito do processo, ou então a supressão de um vício procedimental, de um vício formal. A gente vai falar bastante sobre elas no slide a seguir. E a gente tem também os argumentos de mérito. Nesse ponto estão as questões que buscam atacar diretamente aquele direito material que foi levantado pelo autor em sede de petição inicial. É muito comum que uma defesa ela contemple tanto argumentos preliminares quanto argumentos de mérito, mas eu também posso ter uma contestação fundamentada tão somente em argumentos preliminares, como eu posso ter uma contestação fundamentada tão somente em questões de mérito propriamente ditas. Tudo bem? Bom, vamos analisar agora, pessoal, quais são as preliminares que podem ser levantadas de acordo com o Código de Processo Civil. O artigo 337 do CPC, ele destaca o seguinte: incumbe ao réu, antes de discutir os méritos, ou seja, de acordo com a estruturação da petição, é necessário que essas questões estejam acima do mérito, geralmente é assim que isso é colocado dentro de uma petição, alegar as seguintes questões: inexistência ou nulidade de citação. Então, se eventualmente houver alguma discussão quanto à validade ou não do ato citatório, isso será levantado em âmbito preliminar dentro de uma contestação. Incompetência absoluta e relativa, daqui a pouco eu explico porque relativa está grifada para vocês. Pelo seguinte fato, pessoal, a incompetência absoluta ou relativa, a gente conversou sobre incompetência antes, ela ocorre quando eventualmente um processo corre perante um juízo incompetente, ou de modo absoluto ou de modo relativo. Antes do CPC novo, CPC de 2015, e no CPC de 73, essa questão ela era arguida por meio de um incidente próprio, chamado exceção de incompetência. Agora não é mais. A sistemática processualística, ela coloca que a eventual incompetência absoluta ou relativa, ela é um tópico da contestação em âmbito preliminar. Incorreção do valor da causa, a gente conversou sobre o valor da causa na aula de petição inicial e os seus consectários, quais são as consequências do valor da causa dentro de uma ação. Inépcia da petição inicial, também tem outra cor, daqui a pouco eu explico porquê. Perempção, litispendência, coisa julgada, conexão, incapacidade da parte, defeito de representação ou falta de autorização. Inciso 10º, convenção de arbitragem. Inciso 11º, ausência de legitimidade ou de interesse processual. Inciso 12º, falta de caução ou de outra prestação que a lei exige como preliminar. E inciso 13º, indevida concessão do benefício da gratuidade da justiça. É um outro ponto que, de acordo com a sistemática anterior, o CPC de 73, ela era levantada por um procedimento próprio. Agora é mera colocação aí, mera preliminar em sede contestatória. Também assim acontece com o benefício da gratuidade da justiça. Pessoal, por que alguns estão pintados aí de laranja, outros estão pintados de azul? Vamos lá, os que estão pintados de azul são as chamadas preliminares dilatórias, porque elas visam somente corrigir algum vício processual, retardando a marcha do processo até que a invalidade seja sanada. Em outras palavras, essas preliminares dilatórias, que são as que estão em azul, elas não visam a extinção do processo, mas apenas a correção de algum vício processual dentro desses autos, dentro desse feito. Tudo bem? Já as laranjinhas são as chamadas preliminares peremptórias. Essas, via de regra, ensejam a extinção do feito. Então, a inépcia da petição inicial, a eventual perempção, a eventual litispendência quando existem dois processos iguais em trâmite, coisa julgada, vocês sabem o que é também, convenção de arbitragem, quando eventualmente tinha sido estabelecido um compromisso arbitral dentro daquele determinado contrato,
a ausência de legitimidade ou de interesse processual, a gente falou muito sobre o interesse processual na nossa aula de petição inicial, são todas situações que, via de regra, dão ensejo à extinção do processo, sem análise de mérito. Daí se falar em situações peremptórias. Tudo bem? Por que essas duas aqui estão grifadas, incompetência relativa e convenção de arbitragem? Porque, pessoal, todas essas matérias preliminares, exceto as que estão grifadas, elas podem ser conhecidas de ofício pelo juiz da causa. Então, ainda que eventualmente o requerido, a parte ré, não tenha arguido essas preliminares, elas podem ser reconhecidas de ofício pelo juízo da causa. Tudo bem? De tal modo que, pessoal, convenção de arbitragem e incompetência relativa, essas não podem ser reconhecidas de ofício. Elas devem ser provocadas por uma das partes, aqui no caso da contestação, pela parte requerida pelo réu da ação. Uma última coisa para chamar a atenção de vocês, antes da gente fazer mais um intervalinho, cuidado, viu? Prescrição e decadência não são preliminares, não são questões processuais, são questões a serem eventualmente arguidas no mérito da contestação. Tudo bem? Bom, pessoal, com isso a gente encerra a segunda parte da nossa aula. Daqui a pouquinho eu volto para a gente falar sobre o mérito propriamente dito e, enfim, sobre a estruturação de uma peça de contestação. Um grande beijo a todos. Tchau!